Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa sessão de julgamento do Conselho Superior do Ministério Público e peço escusas porque houve um pequeno atraso no início, porque nós estivemos participando da inauguração da Agência de Comunicação do Ministério Público. Inicialmente, eu passo a palavra para o secretário, que vai enumerar os julgamentos dos inquéritos, dos recursos contra indeferimento, recurso contra a instalação de inquérito civil. Serão julgados conjuntamente os recursos contra a instauração de inquérito civil e contra indeferimento de representação, cujo resultado seja o não provimento e cujos procedimentos não foram destacados para debates neste plenário, tendo em vista que os votos foram lançados na nossa BVA, são do conhecimento de todos e a concordância de todos para que não se destacassem para o debate deste plenário. Eu lerei quais são esses procedimentos, o resultado dos recursos. Da relatoria do conselheiro Walter Paulo Sabella, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Pitangueiras, número 21/2019, tema improbidade administrativa, interessados Petronílio José Vilela e outro, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Patrimônio Público de Porangaba, número 356/2018, improbidade administrativa, interessados Carlos Alberto de Moraes e outro, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Presidente Epitácio, número 68/2019, tema improbidade administrativa, interessado Luiz Renato de Castro, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento, afastado pleito preliminar de sobrestamento do feito. Eleitoral, Promotoria de Palestina, número 32/2019, tema irregularidades na prestação de contas, interessados democratas, Sônia Marisa Garcia Cunha Silva e Justiça Eleitoral, recurso contra instauração de inquérito civil, não conhecimento nos termos da súmula número 43, conforme o julgamento anterior deste colegiado. Direitos Humanos, Proteção ao Idoso, Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Capital, número 351/2014, tema é Vida e Saúde, interessados Walter Platzek e outro, recurso contra arquivamento de pane, não provimento. Da relatoria do conselheiro Eduardo Roberto Del Campo, Habitação e Urbanismo de São José dos Campos, número 980/2019, tema parcelamento de solo, interessados Walter Aparecido do Espírito Santo e outro, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Da Promotoria de Justiça de Aparecida, Patrimônio Público, número 256/2019, improbidade administrativa é o tema interessados, Municipalidade de Potim e outros, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Patrimônio Público de Iguape, número 671/2018, tema Patrimônio Social, interessados Sintrapume e Municipalidade de Iguape, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Patrimônio Público de Miracatu, número 91/2016, tema improbidade administrativa, interessados Instituto Social Saúde Resgate e Vida, a Vida e Municipalidade de Miracatu, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Da relatoria do conselheiro Rochel, Habitação e Urbanismo da Promotoria da Capital, número 283/2019, tema Infraestrutura Urbana e outros, interessada Municipalidade de São Paulo e outros, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Habitação e Urbanismo de Indaiatuba, número 1196/2019, área pública ao tema, interessados Zerbini Empreendimentos Limitada e Giorgio Juliano Martins, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Patrimônio Público de Mococa, número 44/2019, tema improbidade administrativa, interessados Fábio de Souza e Eliseu Miranda, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Da relatoria da conselheira Joiese, Habitação e Urbanismo de Jandira, número 520/2019, tema Poder Público e Obras, Serviços Irregulares, interessados Igreja Apostólica da Restauração de Israel e outro, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Habitação e Urbanismo de Salto,
número 5.821/2019, tema parcelamento de solo, interessados, sigiloso. Objeto de revisão, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. De patrimônio público de Pedregulho, número 176/2019, tema improbidade administrativa, interessados, Câmara Municipal de Jericoara e Prefeitura Municipal de Jericoara, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Patrimônio Público de Caeiras, número 41/2019, improbidade administrativa é o tema, interessada Municipalidade de Caeiras, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Direitos Humanos, Proteção ao Idoso, de São José do Rio Preto, número 4552/2019, tema, entidade de atendimento ao idoso, vida e saúde, interessado, casas de repouso, viver bem, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Da relatoria do conselheiro Rossini, Meio Ambiente, de Caraguatatuba, número 1876/2017, tema é Flora, interessados Joel Líbano de Oliveira e outro, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Direitos Humanos, Inclusão Social de Jacareí, número 1449/2019, tema discriminação, preconceito, interessados, Valdenir do Nascimento e Viação Jacareí Limitada, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Da relatoria do conselheiro Giuliotti, Patrimônio Público de Santa Bárbara do Oeste, número 593/2019, tema improbidade administrativa, interessados Erickson Luiz Risato e outro, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Da relatoria do conselheiro Hamilton, retirado de pauta, procedimento de meio ambiente de Santos, número 3429/2019, interessado Hotel Avenida Palace, é um recurso contra instauração de inquérito civil. Meio Ambiente de São João da Boa Vista, número 124/2019, o tema é Flora, interessados Arari Pinto de Oliveira Filho e outros, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Consumidor de Catanduva, número 1114/2019, tema é transporte, interessados, Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Catanduva e região e município de Catanduva, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Patrimônio Público de Cubatão, número 227/2019, tema improbidade administrativa e outros, Prefeitura Municipal de Cubatão e Dulcinéia Estevam são os interessados. Recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Da relatoria da conselheira Ana Margarida, consumidor da Promotoria da Capital, número 312/2019, interessada Juliana Paloma Quantes de Oliveira, recurso contra indeferimento de representação, retirado de pauta. Patrimônio Público de Assis, número 206/2019, improbidade administrativa é o tema, interessados a Municipalidade de Florina e outros, recurso contra instauração de inquérito civil, recursos não conhecidos por intempestividade, à exceção do recurso de Ivan Galvão da Silva, que é conhecido, mas não provido. Patrimônio Público de Botucatu, número 1684/2019, tema improbidade administrativa, interessados Mário Eduardo Pardini Afonseca e outros, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. E, finalmente, Patrimônio Público de... antes disso. Patrimônio Público de Casa Branca, número 2332/2019, interessado Jurandir Costa, recurso contra indeferimento de representação, retirado de pauta. E, finalmente, Patrimônio Público de IEP, número 61/2019, tema improbidade administrativa e outros, interessados Luiz Padovan e outros, recurso contra instauração de inquérito civil, não conhecimento por intempestividade. São esses, então, os recursos em julgamento neste momento. Senhora Presidente. Nós vamos agora julgar o protocolado 1402. Os conselheiros estão de acordo com os votos numerados pelo doutor Olheno, porque já tinham sido disponibilizados, né? Como foi dito, todos lemos os votos e... né, só para registro, né? E agora, na sequência, nós vamos dar início ao julgamento do 140248, 35/2019-9, da Promotoria de Justiça de Cubatão, da área de improbidade administrativa,
interessado, Prefeitura Municipal de Cubatão, recurso contra a instauração de inquérito civil. Parece que há interesse em fazer sustentação oral. Eu convido o interessado a comparecer à tribuna. A doutora... pois não. Doutor, a doutora Joiese vai primeiro fazer o relatório, aí novamente eu convido para... Pois não. Walmart. Não. É de turma ou é do pleno? Acho que não viu, será? Dá uma olhada. Esse aqui, não é o 312 de 2019? Juliana Paloma, né? A senhora? Vai ser reapreciado. Eu retirei de pauta para dar uma outra analisada. Para a próxima, vamos marcar para uma próxima reunião. Ainda não tem. Ainda não tem. Vai ter que aguardar. Vai ser incluído numa próxima pauta de reunião. Doutora Joiese está com a palavra, então. Trata-se de recurso interposto pela Associação dos Agentes Fiscais de Tributos e Fiscais de Tributos da Prefeitura do município de Cubatão, contra a instauração do inquérito civil que tem por objeto apurar eventuais irregularidades na Lei Complementar 16/03 do município de Cubatão. O presente inquérito civil foi instaurado por força de representação, apontando irregularidade no pagamento de adicional de produtividade em favor de fiscais de tributos, mesmo nos períodos de afastamento legal. Foi expedida recomendação ao prefeito municipal, visando a alteração de dispositivo da mencionada lei, justamente para a correção deste pagamento nas hipóteses de afastamento legal. Houve interposição do presente recurso, buscando o arquivamento do inquérito civil com base em ausência de justa causa para a continuidade das investigações. Segundo a recorrente, o inquérito civil não pode ser utilizado para questionar a legalidade e irregularidade de diploma legal municipal, bem como não se sustenta sem indicação de efetiva conduta caracterizadora de improbidade administrativa. Ainda segundo a recorrente, no caso em tela, não há nenhuma ilegalidade, irregularidade ou inconstitucionalidade na lei em análise, mencionando algumas decisões do Egresso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que expressamente afastam quaisquer alegações nesse sentido. Por fim, sustenta que, em tendo sido os pagamentos feitos com base em legislação em vigor e rígida, não haveria dolo ou má-fé capaz de ensejar a responsabilização por improbidade administrativa. A digníssima promotora de justiça de Piso proferiu decisão de manutenção da investigação, sustentando a possibilidade do inquérito civil analisar diploma legal que, a princípio, traz em sua redação dispositivos que violem princípios norteadores da administração pública, notadamente o da moralidade administrativa. Prossegue afirmando que o pagamento indevido de valores a servidores públicos pode causar prejuízo ao erário, estando também por isso justificada a instauração do inquérito civil e seu seguimento. Por fim, aponta que eventuais reparos a incongruências nos mencionados pagamentos poderão ser postulados por via direta ou através de ação direta de inconstitucionalidade, sendo também, por isso, recomendável a continuidade das investigações. É o relatório. Passo, então, a palavra ao interessado para a sustentação oral, por 15 minutos. Senhora presidente, eminentes conselheiros, boa tarde a todos. Como bem resumido pela eminente relatora, esse inquérito civil instaurado pela Promotoria do Patrimônio Público de Cubatão visa, na verdade, apurar eventual inconstitucionalidade ou irregularidade de uma lei municipal. Não há na portaria inaugural nenhuma descrição, pelo menos em tese, de qualquer indício de improbidade administrativa. O
inquérito civil. Inicialmente, uma representação havia sido instaurada por conta de uma denúncia anônima. Houve a apresentação de justificativas pela Prefeitura de Cubatão e na portaria de instauração desse inquérito civil resumiu-se exclusivamente uma questão técnica de questionamento da redação do dispositivo legal. Tanto é verdade que o eminente promotor que expediu a recomendação tão somente recomendou ao prefeito municipal ajustes na redação da lei, sem questionar, no momento da instauração e tampouco da expedição da recomendação, qualquer dano ao erário ou mesmo violação a princípios. O questionamento, portanto, o motivo central, nuclear, da instauração desse inquérito civil reside tão somente numa discussão técnica a respeito da redação e aplicação da legislação municipal, que, na visão da associação recorrente, que representa os fiscais e agentes fiscais de Cubatão, todos eles servidores concursados, deveria se dar em uma eventual discussão em ação direta de inconstitucionalidade ou mesmo análise da redação legal e não com um inquérito civil que examina possível ato de improbidade administrativa. Na prática, a recomendação feita pelo promotor do patrimônio público ao prefeito municipal em sede de inquérito civil para apuração de improbidade gera ao agente público, inegavelmente, uma pressão de que, se não acolhida a recomendação, responderia por improbidade administrativa, o que, na visão da associação recorrente, é de todo descabido e, com todo respeito ao promotor, de todo inadequado, uma vez que, no tema central da apuração, não há discussão, não há sequer uma única alegação de prática de improbidade administrativa. A defesa entende que, se há um questionamento quanto à inconstitucionalidade ou regularidade da lei municipal, do dispositivo legal, que é de 2003, aplicável desde 2003, sem nenhum questionamento, que se faça no campo adequado, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, que discuta, portanto, se a lei, em tese, contém irregularidades passíveis de correção, e não uma recomendação ao agente público de que, se não alterar a legislação, responderia por improbidade administrativa. E, na visão da recorrente, improbidade sequer se justifica pelos motivos bem resumidos pela eminente relatora, os quais, resumo aqui também, a legislação é de 2003, portanto, há 16 anos essas gratificações são pagas dessa forma. O Judiciário, por diversas vezes, reconheceu a legalidade dos pagamentos, inclusive ordenando que os fiscais recebessem essas gratificações pela via previdenciária, também levassem para as suas aposentadorias, como de fato já ocorre no caso concreto, em que dezenas de fiscais de Cubatão recebem essas gratificações incorporadas aos seus patrimônios, inclusive para fins previdenciários, por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cenário que, na nossa visão, portanto, também afastaria um quadro de improbidade administrativa, porque ausente qualquer mínimo indício de imoralidade ou de uma desonestidade por parte dos servidores públicos concursados de Cubatão. Por essas razões, entendendo que o inquérito civil não é um instrumento adequado para se discutir constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei municipal, muito menos em sede da Promotoria do Patrimônio Público, e também entendendo que as gratificações pagas há mais de 16 anos têm referendo do Poder Judiciário, chancela do Judiciário em diversas demandas, não se discutindo aí imoralidades ou ilegalidades, a recorrente, que representa todos os fiscais de Cubatão, reitera as razões do recurso e pugna pelo trancamento do inquérito civil. Eu agradeço. Obrigada, e passo a palavra à relatora para o voto. O voto é pelo não provimento.
De fato, como bem salientado na decisão de manutenção da instauração do presente inquérito civil, há muitos aspectos na questão de análise que demandam o aprofundamento das investigações, podendo culminar efetivamente na necessidade da atuação ministerial, seja em face de eventual improbidade administrativa, seja no tocante a ressarcimento de danos causados ao erário, seja por fim em relação à constitucionalidade da lei que fundamenta os pagamentos adicionais. É certo que existem decisões judiciais relacionadas ao tema, mas essas decisões apenas tangenciam o problema, não tendo havido efetivo enfrentamento em relação à sua inconstitucionalidade, vulnerando o acórdão que menciona a questão proferida por Câmara e não pelo Pleno do Tribunal de Justiça, e tampouco sob o aspecto da violação a princípios que norteiam a administração pública. Apenas para constar, a recorrente anexou também aos autos vários diplomas legais estabelecendo adicionais aos servidores públicos, entre eles aquele que institui, no âmbito do Ministério Público, adicional de informática. Com todo respeito, o adicional em questão não guarda qualquer similitude com o adicional de produtividade aqui analisado, na medida em que gratifica a função específica dentro do espectro de atribuição dos servidores. Portanto, feitas tais considerações, o voto pelo não provimento, com consequente seguimento do inquérito civil. Algum esclarecimento? Pois não. Senhora relatora, eu queria primeiro louvar a iniciativa dos advogados que estão aqui e dizer, louvar também a paciência que vocês tiveram. Iniciaríamos às 2h e por uma questão, uma solenidade aqui que nós somos convocados, nós tivemos, então, não é caso de desculpas, mas é caso de justificativa, né? Na OAB também acontece isso e a gente entende. Então, peço a mesma compreensão. Eu queria discutir, assim, pelo que eu pude depreender, o recurso é que a inconstitucionalidade não deve se discutir no âmbito do inquérito civil. Embora eu seja daqueles que entenda que inconstitucionalidade, ou constitucionalidade, que se presume, né, ela está permeada em todos os casos. E o Ministério Público não teria outra ferramenta que não o inquérito civil para apurar isso. Qual que seria a outra ferramenta que o Ministério Público tem? Entrar com ação. Para o Ministério Público entrar com uma ação, há necessidade de uma instrumentalidade. Os advogados, no Estatuto da Ordem, agora, inclusive, ele criaram uma resolução no Conselho Nacional da OAB, criando a tal da investigação defensiva, que contempla uma autuação, que contempla uma portaria, que contempla atos processuais formalizados em autos. Então, o inquérito civil nada mais é do que a ferramenta que detém o promotor de justiça, o Ministério Público, para apurar fatos, corolário do princípio do devido processo legal. Agora, a pergunta que eu faço, aí a título de esclarecimentos, sendo o advogado, né, tendo o advogado alegado que a inconstitucionalidade não seria, então seria do Procurador-Geral de Justiça. Exato. E isso foi, assim, houve encaminhamento da cópia ao Procurador-Geral de Justiça? Não chegou ao ponto ainda. Ela não... No caso, teria que ser apurar mínimos elementos para ela fazer a representação para o Procurador-Geral. Isso, encaminhar os autos ao Procurador. Os autos não estão ainda devidamente, na minha concepção e na da promotora. Sim, não está maduro. Exatamente, não está maduro nem para concluir isso. E a questão da constitucionalidade, em relação às decisões que foram proferidas, são, além de ser incidente, entretanto, são questões proferidas pela Câmara, não pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Então, a gente não pode dizer que simplesmente porque naquelas decisões foi dito que não haveria, essa inconstitucionalidade estaria plenamente afastada, entendeu? Não houve um questionamento direto. E, pelo que eu entendi, a recomendação diz respeito à parte do inquérito, não ao todo. Isso, ela foi no início. E o objetivo aqui é justamente verificar não só isso também, né? Porque, no nosso entender, não é porque, desculpa com todo respeito, não é porque uma lei está aí desde 2003 que ela não pode trazer algum traço a lei de imprensa questionável, é o caso clássico, né? Algum caso questionável de se discutir o pagamento. A grande questão, pelo que eu entendi, é se chegar a uma apuração mais detalhada em relação ao pagamento de adicional de produtividade no momento em que não está havendo a produtividade. Seria essa a questão que teria chamado a atenção aqui, está em observação, e se a lei institui que sim, a promotora está buscando elementos para ver se ela oferece a representação aqui ao PGJ pela inconstitucionalidade. Jamais esquecendo que a mera tramitação do inquérito não atribui responsabilidades a ninguém, não define, né? Então, é um instrumento realmente de apuração. E na fase aqui, um mero juízo de admissibilidade, né? A gente não pode invadir mérito.
Então, eu estou convencido do voto. Obrigada. Já adianto que eu adiro ao voto de Vossa Excelência, com todo respeito ao entendimento do causídico. Eu consulto os demais conselheiros se votam com a relatora ou se alguém quer fazer alguma sustentação divergente. Então, negado o provimento ao recurso. Obrigado, boa tarde a Boa todos. tarde. O próximo protocolado é da relatoria Dr. Rossini, é o protocolado 430161 586-2019-4, Promotoria de Justiça do Consumidor, interessados, Sindicato Nacional da Indústria de Metais Ferrosos e Acro Cabos de Aço Indústria e Comércio Limitada. Recurso contra indeferimento de representação. Do Dr. Rossini. Relatório 586-2019, Capital Consumidor. Eu leio o relatório rapidamente, o doutor assume o púlpito. Se quiser fazê-lo, já fica à vontade. Tá bom? Ou é sustentação ou é só declaração? Então, por favor. Até André Figueiras Noschese, Gabriel Maciel Queiroz. Ah, tá bom. Tem procuração nos autos? Eu não estou vendo. Tá. Daniel? Não, Gabriel? Gabriel, eu não estou encontrando a procuração. O senhor assinou a inicial, mas eu não vi a procuração. Mas o que não impede do senhor fazer, se não tiver, peço desculpas. Aí. Então deixa eu só fazer a fundamentação para constar. Senhora presidente, não há procuração nos autos, embora o advogado ele tenha assinado a representação, mas se trata de inquérito civil. De qualquer modo, eu gostaria que constasse na ata o nome do causídico, para que conste, para que futuramente não há necessidade. Ele poderia, se quiser, depois regularizar isso. Acho que é conveniente. Tá? Então, Pois não. tá, posso ler o relatório, então? Com a palavra, o doutor Rossini, então, para o relatório. Obrigado. E resignado, representante recorrente é CICETEL, Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e de Materiais Ferrosos, representado Acro, Cabos de Aço, Indústria e Comércio Limitada, e a recorrida à Promotoria de Justiça do Consumidor da capital. E resignado com a respeitável decisão de folhas 83 e 88, que indeferiu sua representação de folhas 26, complementada a destempo a folhas 37 e 42, o Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação de Metais Ferrosos, CICETEL, interpôs o tempestivo recurso, completo de reforma e consequente determinação por este sodalício, a Promotoria de Justiça do Consumidor da capital, de instauração de inquérito civil, argumento de que há justa causa, porquanto a pessoa jurídica representada teria colocado em mercado ao consumidor final 354 bobinas de cabo de aço, de 594 originariamente apreendidas pelo IPEM, e não localizadas em poder do depositário fiel, sem condições para tanto, dada a desconformidade com as normas regulamentadoras. O disposto no artigo 120, parágrafo único, do ato 48406 foi cumprido a folha 102 e 106. É o relatório. Devolvo a palavra à presidência. Então, com a palavra, o interessado. Honorável Conselho, estimáveis conselheiros, meu nome é Gabriel Maciel e, como dito pelo doutor relator, falo pelo representante CICETEL. Trata-se de uma representação instaurada pelo CICETEL em face de Acrocabos, que é empresa que comercializa bobinas de aço. Essa empresa sofreu um processo administrativo instaurado pelo IPEM, na qual foram apreendidas provisoriamente 354 mais 240, portanto, 209
794 bobinas de aço, e com a apreensão definitiva determinada pelo IPEM, apenas 240 bobinas foram efetivamente apreendidas, restando desaparecidas, portanto, 354 bobinas de cabos de aço que foram certificadas como irregulares, portanto, impróprias para consumo. A douta promotora de piso houve por bem indeferir a representação e é contra esse mesmo indeferimento que se insurge agora o representante. Bom, apenas o esclarecimento contra o fato contido na representação, nós tratamos aqui do desaparecimento, como mencionado já, dessas 354 bobinas de cabos de aço, fato certificado pelo IPEM em 24 de outubro de 2018, tratando-se, portanto, de fato contemporâneo trazido para apreciação ministerial. A douta promotora de piso ainda considerou como pequena a quantidade de mercadorias desaparecidas e, com base nisto e em outras razões, determinou que não havia relevância social nessas mercadorias desaparecidas. Entretanto, e com a devida licença à promotora de piso, consideramos que o cenário de um acidente para cada bobina desaparecida é revestido de suficiente relevância social para justificar a atuação ministerial, sobretudo porque, como demonstrado pelas notas fiscais juntadas, a empresa Acrocabos comercializa referidas bobinas de cabos de aço para diversos estados da federação, o que tem a virtude de agravar a possibilidade de dispersão de lesados causadas por bobinas de aço irregulares impróprias para consumo. A dispersão de lesados é considerada pela súmula número 7 desse próprio Conselho como fator de caracterização da relevância social, razão pela qual entende o representante estar configurada a relevância social a justificar o prosseguimento da representação. Sendo a suma das razões pelas quais entende o representante deva prosseguir a representação sendo provido o recurso, é o que fica requerido. Devolvo a palavra. Com a palavra o relator. Como dito, o recurso é tempestivo e por isso deve ser conhecido. Quanto ao mérito, é caso de desprovimento, devendo a respeitável decisão atacada ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, não merecendo qualquer reparo. Em resumidíssima síntese, quer o recorrente que o Ministério Público de São Paulo, por sua Promotoria de Justiça do Consumidor da capital, instaure inquérito civil em razão do sumiço de 354 bobinas das 594 apreendidas pelo IPEM. São Paulo, em regular procedimento administrativo, cujo número eu nomino na nota de rodapé, instaurado em desfavor da empresa representada, os quais teriam sido comercializados em desconformidade com as exigências legais, com provável ofensa aos consumidores em geral. Ora, alguns aspectos em favor da respeitável decisão guerreada devem ser analisados. O primeiro deles diz respeito à utilidade de um inquérito civil na espécie. Isso porque o inquérito civil tem a finalidade de dar espécie a uma ação civil pública, que, na hipótese intestíria, buscaria uma sanção pela suposta venda das bobinas não encontradas com o depositário. Ora, como já se pronunciou a mais alta corte da República, inclusive em sede de repercussão geral, os sindicatos têm legitimidade para eles próprios promover ações civis públicas no interesse de seus representados. Eu vou ler a emenda. Processo civil, sindicato, artigo 8º, 3º da Constituição Federal. Legitimidade, substituição processual, defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais. Recurso conhecido e provido. Artigo 8º, 3 da Constituição Federal, estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e execução de créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido. Supremo Tribunal, Pleno, RE 210029, Rio Grande do Sul. Relator ministro Carlos Veloso. Acordo, o correlator, ministro Joaquim Barbosa, 17/8/2007. Ou seja, pode muito bem o recorrente tomar diretamente as medidas que entender deva o Ministério Público estabelecer. Outro ponto de destaque diz respeito à exigência que o recorrente faz de cumprimento ao exercício do poder-dever do parquê a seu talante vinculado e não discricionário, dada a referência aos dispositivos que regem a instituição e referência a outras hipóteses de atuação. Na espécie,
O objetivo final do recorrente é que o Ministério Público estabeleça providências por conta de eventual, aspas, concorrência desleal, fecha aspas, praticada pela pessoa jurídica representada que estaria a vender produto fora das especificações técnicas, com obtenção de lucro indevido, sob argumento de ofensa aos interesses do consumidor final. Dessa premissa, 2 outros pontos se desdobram, também no sentido do acerto da decisão guerreada. Primeiro é que as medidas cabíveis já foram satisfatoriamente estabelecidas tanto administrativamente pelo próprio IPEM, quanto judicialmente, folhas 23 e 25, não podendo e não devendo o Ministério Público, o bandeirante, figurar como regra 3 dessas medidas. Como dito pela Promotoria de Justiça recorrida, não é tarefa fiscalizar a fiscalização. Ora, quem tem que dar conta do sumiço de tais bobinas é primeiramente o fiel depositário, que se comprometeu e não cumpriu o dever de guarda e zelo, inclusive com socorro do direito penal, pela via da instauração do inquérito policial e ação penal para se apurar e punir eventualmente apropriação indébita, estelionato e ou desobediência. O IPEM, São Paulo, cujas determinações administrativas não foram cumpridas, ou do próprio juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo, que deve analisar eventual litigância de má-fé, pois o pedido formulado pela empresa Acro, aqui representada, de não destruição do material apreendido, abarcaria também as bobinas desaparecidas, não a Promotoria de Justiça do Consumidor da capital. Outro ponto desdobrado é que o suposto reingresso das bobinas desaparecidas ao mercado não passa de mera hipótese, isolada de toda e qualquer prova acarreada. Em outras palavras, o desaparecimento é fato incontroverso. A venda ao consumidor final, não. Ora, dada a sua estrutura e assessoria jurídica, tem o Cicetel, o sindicato, plenas condições de estabelecer um nexo causal mínimo entre o desaparecimento das bobinas e a venda aos consumidores finais, longe do que se percebe nas notas fiscais expedidas entre os anos de 2014 e 2016, notadamente pelo fato de apreensão em comento ter se operado em 21 de março de 2016. Quer dizer, as notas carreadas dizem respeito a fatos pretéritos. Ou seja, também por isso, não pode a Promotoria do Consumidor instaurar uma investigação formal com todas as consequências conhecidas, porque a Cicetel acha que tais bobinas foram vendidas ao consumidor final. A meu entender, somente esse quadro já ensejaria o indeferimento da representação e a manutenção da decisão, dessa decisão. No mais, e para não se tornar desnecessariamente repetitivo, louvo-me como razões de decidir, dos argumentos expendidos das folhas 83 e 88, 102 e 106, porque retorquíveis, reiterando-se, por necessário, que na espécie realmente não existe relação de consumo dos moldes do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, até porque a promotora sustenta que não é ao consumidor final que essas bobinas são vendidas, e sim de uma empresa para outra empresa que vai usar esses cabos. Dadas as medidas estabelecidas na esfera administrativa, é de se aplicar a súmula 32 desse sodalício, tudo a evidenciar a absoluta falta de justa causa a determinar a instauração de inquérito civil. Postas todas essas premissas, conheço do recurso por tempestivo, não lhe dando provimento quanto ao mérito. É assim que eu voto, senhora presidente e senhora advogada. Eu consulto os conselheiros, se acompanha o relator. Eu queria só um esclarecimento, primeiro, parabenizar o nobre advogado pela sustentação oral. Eu queria só um esclarecimento, porque o senhor mencionou a possibilidade de acidente. Eu queria que o senhor esclarecesse a utilização dessas bobinas. Qual é a finalidade dessas bobinas, se elas são utilizadas para qual finalidade e a que acidente o senhor se referiu quando fez sua sustentação oral? Nas razões recursais, por exemplo, foi colacionada uma notícia de 8 de julho agora do corrente ano, de um arrebentamento de cabo de aço usado em roda gigante de parque de diversões que acabou deixando várias pessoas feridas. Os referidos cabos de aço também são comprados por pessoas físicas ou microempresas que utilizam também em atividades de turismo e semelhantes. Mais uma, existe alguma possibilidade, em razão de número, de série, ou alguma identificação, que esses cabos de aço com defeito possam ser identificados no mercado, ou na posse de alguma empresa que os revenda? Eu acredito que justamente pelas pessoas físicas, principalmente, que os adquirem, não atuarem na sua órbita profissional, no sentido de
saberem o que é um cabo de aço regular ou não, é que existe o risco de acidente. Não é essa a pergunta. A pergunta Tem no cabo, pelo que eu li, a identificação do fabricante. Tem? Se é possível identificar a partida defeituosa, é isso. Quer dizer, para tentar buscar esses cabos no mercado, evitando que haja dano ao consumidor final. Com licença de Vossa Excelência, eu gostaria de pedir vista. Doutor Rossini, eu só queria fazer uma observação também, e eu acho que concordaria integralmente com o seu voto, mas ainda na esteira do que o doutor Eduardo falou, me veio, durante a leitura da fundamentação, subliminar a questão do consumidor, porque é tudo hipotético, saber se está, se não está, se foi colocado no mercado ou não. Me parece que a discussão aí é se está fora dos padrões ou se não está. A questão é a seguinte, não sei se ficou claro no meu voto, talvez eu não tenha sido claro, que o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, né, atuou fortemente e coibiu isso. Sumiram essas bobinas. Ponto. O sindicato sustenta que as bobinas teriam voltado para o mercado, né? E exige que o Ministério Público investigue isso. Essa a representação ao argumento de que isso pode causar danos dano ao consumidor. O meu voto é justamente pela ausência de nexo causal. Não existe uma prova sequer. Eu iria usar no termo, no meu voto, argumento ad terrorem, porque não tem nenhuma prova que esse acidente que foi dito é dessa leva. Pode ser até de um cabo certificado, certo? E foi um caso aqui em São Bernardo do Campo, na Cidade da Criança, pelo que eu entendi aqui nos autos. Não tem nem inquérito, o inquérito ainda não foi concluído, nem quase começado, os laudos nem começaram a chegar. O que me parece é que o Ministério Público, e é o voto que eu coloco, primeiro, a relação consumerista não existe entre um e outro. Sim. Não existe. E aí não seria o caso. Por isso a sugestão de ir para a área criminal. E tem a colegitimidade também. Feita, né? Exatamente. Porque senão fica muito etéreo. Foi o entendimento. Solicitando, né, pedindo que o sindicato interessado fornecesse elementos mínimos de prova para que uma investigação seja iniciada. Bom, ele acha, é bem provável que sim, mas o sindicato tem condições, e aí o voto aponta nesse sentido, condições de indicar em quais lojas foram, né, tem um corpo jurídico, tem advogados de escola, eu tenho visto aqui, inclusive um deles é o doutor Caetano, Flávio Caetano. Eu tive a honra de trabalhar... Aliás, pelo indícios, o promotor sequer está obrigado a dar continuidade às investigações. E o que eu vou dizer que me incomodou é um argumento ad terrorem. Olha, se os senhores não investigarem, as pessoas vão morrer na rua. Não é assim, porque ali tem uma responsabilidade concorrente que é, do próprio depositário, do depositário fiel, que não deu conta, e aí tem medidas judiciais para fazê-lo, do juiz que deu uma liminar, juiz federal que deu uma liminar, no sentido de manter com a empresa essas bobinas ficaram lá porque o IPEM ia destruí-las, ia destruir os juízes. Eu também dei uma chamada de atenção nesse aspecto, porque o juiz precisa também ver que a sua ordem não foi cumprida porque as bobinas estavam lá, e aí, para mim, a desobediência, enfim, todo esse cenário me mostra que o Ministério, como eu disse também, longe de querer, pelo amor de Deus, mas o Ministério Público não pode ficar como regra 3 de uma lide que é de mercado, porque eles estão importando cabos da China não certificados. E o Estado de São Paulo atuou via IPEM. Eu acho que é isso. Agora, talvez não seja na promotoria do consumidor, e seja na promotoria criminal que esse debate deva acontecer. Né? É isso. Não se justifica o voto, né? Com todo respeito, eu já pedi várias vistas. Adiro a todas as suas argumentações, mas eu gostaria de dar uma analisada um pouquinho mais... Eu acho importante. Mais aprofundada, mas para tirar algumas dúvidas. E eu peço que o senhor seja portador de um abraço para o doutor Flávio Caetano. Eu fui diretor do DPEM e ele é secretário nacional da reforma do Judiciário. Transmitirei, doutor. Mas não é por isso que eu concordei com o que ele escreveu aqui. Então, com o pedido de vista, agradeço a sua presença. Boa tarde, senhores conselheiros.
O próximo protocolado é da relatoria doutora Hamilton, é o 4692/2017-7, Promotoria de Justiça de Jacareí, área da improbidade administrativa, interessados, município de Jacareí e Mades Rodibel, Soluções de Ponto e Acesso Limitada. Promoção de arquivamento, com compromisso. Pois não, senhor presidente. Esse caso, que seria de turma, eu trago para o pleno, em razão da sua relevância e da situação não usual que nós encontramos nele, onde o promotor de justiça de Jacareí, ele diante de uma licitação irregular, com vários problemas, ele ingressa com ação com relação a alguns dos responsáveis e com relação à empresa ganhadora da licitação, portanto, a priori, a que mais teria que ser analisada a responsabilidade em juízo, ele faz um TAC extrajudicial, portanto, dividindo a situação, o que não me pareceu proveitoso, em razão também do TAC não atingir o interesse público de maneira completa. Eu leio agora, depois desse preâmbulo, Patrimônio Público. Inquérito civil instaurado para apurar suposta irregularidade no âmbito da Prefeitura Municipal de Jacareí. Após diligências cabíveis ao caso, bem como reunião com os representantes legais da municipalidade e da empresa beneficiada, Mades Rodibel, Soluções de Ponto e Acesso Limitada, o ilustre promotor de justiça celebrou acordo visando a regularização parcial do problema, com a restituição aos cofres públicos do valor supostamente recebido a mais pela pessoa jurídica mencionada, ajuizamento da ação civil pública em relação aos demais investigados, promoção de arquivamento efetuada, entendendo que o TAC seria suficiente para solucionar a questão no tocante à mencionada pessoa jurídica. Rejeição da promoção de arquivamento e do TAC firmado. Tendo em vista que a questão objeto deste apuratório já foi judicializada, conforme a ação ainda em trâmite, o número dos autos estou citando aqui. Entende-se que eventual acordo entre as partes do processo ou fatos diretamente a ele envolvidos deve ser submetido ao crivo do Poder Judiciário competente, não sendo adequada a cisão para análise independente por este egrégio Conselho Superior. Verifica-se, inclusive, ser apropriada uma análise pericial para se mensurar precisamente a extensão integral do dano no caso concreto. Portanto, recomenda-se o aditamento da inicial com a inclusão da beneficiária do termo de ajustamento também no polo passivo daquela demanda, sendo então providenciado detalhado levantamento pericial do dano efetivo sofrido pelo erário, nada impedindo futura formalização de acordo judicial no bojo daquela demanda. Esse foi o meu voto, senhores, com relação a esse caso, que mereceu essa atenção especial, considerando essa cisão. E com essa cisão, uma ação promovida contra alguns e contra outros apenas o termo de ajustamento, evidentemente, que sem todas as consequências que uma ação gera. Esse foi o meu voto, eu coloco a apreciação dos senhores. Queria pedir só um esclarecimento. Pois não, doutor Rochão. Pela ordem, só, eu vou me dar por suspeito nesse caso, porque o advogado foi o doutor Agenor Nakazone, eu fui assessor dele na Corregedoria Geral do Ministério Público. Doutor Hamilton, só um esclarecimento. A ordem cronológica desse TAC e da ação, em que compasso se deu? O questionamento é no seguinte sentido. Teria ocorrido, por exemplo,
uma tentativa de TAC geral, que não frutificou em relação aos demais, e só caminhou em relação a essa parte que fez o ajuste, ensejando a ação contra os demais, ou não, houve realmente uma cisão, TAC para um, ação para outros. Posso dar uma olhada aqui, mas me parece que não, que a ação para um, TAC para outro. Veja, a pergunta é só um esclarecimento, porque a ponderação que Vossa Excelência fez com relação ao dano, que não foi aferido, ela já macula o TAC, né? Então já inviabiliza a homologação, né? Esse caso chamou atenção por isso. Eu posso dar uma olhadinha para ver a cronologia, que eu tenho a inicial aqui. Eu não sei se é relevante, né? Eu submeto Vamos achar a sua análise. A inicial, onde ela está, mas eu acho que, com risco de me equivocar, que não houve consulta aos demais para fins de TAC. Eu estou procurando aqui a inicial, são vários volumes. Acho que ele está, na verdade, a inicial está logo na sequência aqui. Se eu não me engano... É sempre assim, quando a gente procura... É bem extenso, né? Quando a gente procura o TAC foi celebrado, em termos de ajustamento... Não. A 1084, 1091. Achei. Está aqui. Então, a inicial é de, cronologicamente, 21 de fevereiro de 2019 e o TAC posterior, quer ver? O TAC é não constando. E o TAC é de maio de 2019. Portanto, deixa eu ver, maio, deixa eu ver. É posterior. O TAC não está datado. Não, está 26 de abril de 2019. Não constando que aos outros foi sugerida a mesma possibilidade. Ok? Ok, estou satisfeito. Consulto os conselheiros se acompanham o relator. O relator. Então, rejeitada a promoção de arquivamento e do TAC firmado, né? Não é isso? Ainda mais um esclarecimento. Esse acordo, esse TAC, melhor dizendo, ele chega a valor sem nenhuma metodologia técnica. O doutor promotor fez um cálculo assim por conta, mas sem nenhum laudo que chegasse a essa conclusão. Por isso a necessidade de se fazer um laudo para saber qual foi o dano. Tá? Perfeito. Eu passo a presidência ao doutor Sabella. Bom, então vamos ao julgamento do último protocolado, que é o da relatoria do doutor Eduardo Del Campo. Bom, o protocolado da Promotoria de Justiça de Americana, o 430739, 10450/2018-4, da área de improbidade administrativa, interessados Vanderlei César Honorato.
A rigor não se trata de um recurso, foi uma consulta feita pelo colega de Americana, então seria uma decisão monocrática, mas eu estou só trazendo ciência ao Conselho. Então, é uma consulta pelo promotor de justiça designado a respeito da determinação deste Conselho sobre o argumento de que os fatos destacados como justificadores de investigação pelo Ministério Público destoam do objeto da representação. Diz o consulente que, embora o representante tenha feito menção à desaprovação das contas referentes ao exercício de 2016, juntou, equivocadamente, voto preferido por conselheiro do Tribunal de Contas relativos ao ano de 2015. Pondera no sentido de que, tanto pelo teor das anteriores representações, quanto pelas razões recursais, fica explicitado que a pretensão é de que seja investigada a conduta do prefeito municipal relativa às exonerações, contratações e concessões de gratificações dos anos 2015 e 2016, quando o município enfrentava grave crise financeira. Com a desaprovação das contas de 2016, é apresentada como prova nova de que os atos do administrador municipal não visaram atender a interesse público e afrontaram princípios da administração pública, pergunta sobre a ausência de determinação na decisão do Conselho Superior para investigar tais fatos, ou seja, as exonerações, contratações e concessões de gratificações ocorridas no caso pessoal da Prefeitura Municipal de Americana nos anos 2015 e 2016. Acrescenta que os fatos envolvendo decisões do Tribunal de Contas relativos à aprovação das contas do ano de 2015, com ressalvas, e a desaprovação das contas do ano de exercício 2016, não foram objeto da representação para o promotor de justiça do patrimônio público, que por isso não analisou e deliberou a tal respeito. Então essa é a questão fulcral. Ele alega que as contas do ano 2015 e 2016, elas foram apenas um documento juntado que não foi levado à apreciação do promotor, e que, portanto, ele não teria se manifestado sobre esse fato. Ele não teria tido acesso a essas contas que foram juntadas somente em grau de recurso. Entende o consulente que não houve, assim, quanto a esses fatos, promoção de arquivamento pelo promotor de justiça natural, que tenha sido rejeitada por esse Conselho Superior de modo a justificar a designação de substituto para atuar no caso. Pondera que tais questões devem primeiro ser comunicadas ao promotor de justiça com atribuição para as devidas investigações. É o termo da consulta. Então, passo a analisar a questão. Duas são as dúvidas que devem ser esclarecidas. A primeira diz respeito ao âmbito da investigação, e a segunda aos fatos que não teriam sido apreciados pelo promotor de justiça do patrimônio público. Começo pela segunda. Realmente, o fulcro central da representação baseou-se na questão das exonerações, contratações e concessões de gratificações ocorridas no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Americana nos anos de 2015 e 2016. Entretanto, o representante, embora citando a reprovação das contas do exercício de 2016, fez expressa menção ao relatório oriundo do Tribunal de Contas, apresentado em sessão de 12 de dezembro de 2017, indicando o link que eu reproduzo para sua análise. Dessa forma, eu não creio ser possível argumentar no sentido que o promotor de justiça do patrimônio público não tomou conhecimento de tais fatos, pois ainda que, por indicação, eles acompanharam a representação. Como a representação foi indeferida, entende-se que todos os fatos, direto ou indiretamente eram ligados, também foram indeferidos. Daí o pedido para a designação de substituto como forma de preservar o entendimento do promotor de justiça oficiante. No que concerne a primeira questão, a determinação foi genérica, na esteira do que temos feito aqui neste colegiado, no sentido de permitir ao promotor de justiça designado o exercício de seu livre convencimento, separando os fatos que, no seu entender, seriam mais relevantes dentre aqueles indicados pela Corte de Contas para o exercício 2015, a análise das contas de 2016 e, por óbvio, o cerne da representação. Lembrando que o Ministério Público, ante peças que indiquem outros fatos, não está adstrito aos exatos termos da representação, podendo ir além e apurar outras questões. Por outro lado, tem sido uma tônica deste colegiado o respeito à independência funcional dos membros do Ministério Público, daí o pedido de designação de substituto. Entretanto, não me oponho que o promotor de justiça do patrimônio público conduza as investigações, caso tal procedimento não afronte as suas convicções. Esse é o esclarecimento. Com o relator. Bom, então ficamos cientes, o colegiado está ciente dessa consulta e dos esclarecimentos prestados pelo relator, da orientação do relator, e eu agora peço para encerrar a transmissão dos julgamentos, dos procedimentos, porque nós vamos dar continuidade aos
procedimentos em que houve decretação de sigilo. Eu passo, então, a presidência a